Quero que você pense no teu melhor amigo hoje. Muitas pessoas que tiveram infância, têm um melhor amigo, começa a pensar quem que é o teu melhor amigo. Tem pessoas que é o primo, tem pessoas que é um parente, tem pessoas que é da empresa. Está pensando aí quem que é o teu melhor amigo? Já achou quem é o teu melhor amigo? Quem achou, pode levantar a mão. Já? Glória a Deus. Nós vamos entender hoje aquele que quer ser o nosso melhor amigo, né? Nós pegamos a palavra do Senhor do Gênesis e Apocalipse. Nós devemos ler a palavra de Deus. E no começo a palavra diz assim: o Espírito Santo estava sobre as águas. E quando nós chegamos em Apocalipse, nós vemos um conselho. E o Espírito Santo fala à sua igreja. Em todos os momentos, nós vemos a ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus agindo em favor de um projeto que Deus tem para nossas vidas. Sempre. Sempre nós vamos ver a ação dele para conosco. Foi para o povo de Israel, depois da nova aliança, ele veio para a sua igreja, começou a operar. No livro de Atos nós começamos a perceber que esse Espírito Santo, ele tem um desejo de cada dia em ser o nosso melhor amigo. O Senhor colocou ele para isso, para que seja o nosso melhor amigo. E quando nós falamos de um melhor amigo, às vezes muitas pessoas falam assim: Jesus falou assim: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito Santo. E nós vamos começar a ver isso, não de uma forma distante, como um vento, não, como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E pessoas se relacionam com as outras, conversam com as outras. Pessoas são próximas às outras. Quando você cria uma amizade, você leva aquela pessoa para a sua casa, você traz aquela pessoa para mais perto de você. E às vezes os nossos dias, as nossas preocupações, nós esquecemos dessa principal pessoa, que sempre quer estar próxima de nós. Lendo a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra, por isso que é importante nós estarmos lendo a palavra de Deus, nós começamos a ver como o Espírito Santo operava junto aos discípulos. Isso faz com que nós despertamos a buscar Ele de uma maneira distinta. Mas como assim, vou buscar o Espírito Santo? Nós olhamos ali em João 14, do 16 ao 18, Jesus fala que Ele rogaria ao Pai para enviar outro Consolador. Então o desejo do Espírito Santo é que esse Consolador fique conosco quanto? Para sempre. Então o Senhor falou assim: não quero vos deixar órfãos. Mas Ele vai falar ainda depois no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Essa palavra é muito importante para a nossa caminhada. Nós não podemos entender um homem nesse tempo fala que é cristão se não tem o Espírito Santo por seu melhor amigo. Não tem como isso acontecer. Eu sirvo a Cristo. Quem que é teu melhor amigo? Se o Senhor falava que ia deixar o Espírito Santo, que Ele estaria conosco para sempre, que Ele ensinaria quantas coisas? Algumas? Todas as coisas. O que nós precisamos então? Puxa, então eu não tenho aprendido nada do Espírito Santo? Nós precisamos entender o que acontecia com os discípulos. Vamos voltar um pouco ali na época que a igreja começou, né? Quando nós chegamos ali na primeira situação que fala que Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo, João 20, 21 a 23, nós vamos ver que Jesus chegou para os discípulos e assoprou sobre eles o Espírito, né? João 20, 21 até o 23, acho que vai passar um pouquinho mais.
Isso, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: receber Espírito Santo. E o verso 23, aqueles que são perdoados os pecados, e perdoados, os níveis serão retidos. Mas publicamente aconteceu quando? Atos capítulo 2. E a palavra diz em Atos capítulo 2, que veio um som como o vento. Não era um vento, era um som como o vento. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E Pedro, quando as pessoas perceberam que estavam todos falando em línguas, Pedro traz aquela memória do livro de Joel. E começa a falar acerca de Joel, capítulo 2, verso 28 a 29. Fala assim: olha, o que está acontecendo aqui já estava descrito lá no livro de Joel. O que está sendo realizado hoje é essa profecia, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Primeira informação: o Espírito Santo que está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre toda a carne. Não existe mais distinção. O Senhor quer tomar conta das nossas vidas. E nós pegamos hoje, está muito cômodo para nós. A gente pega a Bíblia, a gente pode ler a Bíblia. Tem aqui o Novo Testamento, o Velho Testamento, esse acesso à Escrita maravilhoso, podemos conhecer o Senhor. Como Pedro pegava o Novo Testamento, já existia? Paulo, ele já tinha acesso a essa palavra? Não. Mas eles tinham que cultivar uma intimidade. Com quem? Com o Espírito Santo. Porque eles não tinham acesso a isso. Isso estava sendo redigido. A Escritura inspirada estava sendo redigido. Então eles tinham que ter o quê? Uma plena e perfeita comunhão com o Espírito Santo. Isso mudou? De forma nenhuma. Muitas vezes nós deixamos algumas coisas de prioridade. E nós comemos nada daquela igreja, que eles eram cheios do Espírito Santo. E os sinais se faziam isso. E as curas aconteciam, e os milagres eram de dia em dia, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que sabiam de salvar. Era algo natural para aqueles que desfrutavam de uma plena e íntima comunhão com o Espírito Santo. Porque a preocupação deles era uma só: anunciar o Evangelho. E o Espírito Santo colaborava e corroborava com eles, operando e mostrando que Jesus não estava morto, Jesus estava vivo, e as pessoas eram curadas, levantadas, portas eram abertas, todo o milagre acontecia. Isso era a vida dos discípulos, porque não existia a palavra, e nós temos acesso à palavra, mas nós temos cultivado a mesma intimidade que o Espírito Santo deseja de nós? Essa é a primeira pergunta para os nossos corações. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir para a salvação. Não é homem, não é placa. Porque eu sou da quarta. Pode ser da quinta, da sexta, do sábado. É o Espírito Santo que vai fazer essa operação em nossas vidas. E como nós estamos hoje? O amado pode colocar Gálatas 5, do 16 ao 17. Para a igreja ler junto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que quer, porventura não seja o do vosso querer. Gálatas 5:17, pode voltar um? Que não façais o que quereis. Vamos traduzir essa expressão, o que quereis. O que eu quero. Nós colocamos agora uma conjugação, o eu. Apareceu o eu aqui. Começou a entrar sobre a nossa definição. Para não façais aquilo que eu quero. Meus irmãos, como é que nós estamos distantes de Deus? Tem momento que a gente se envolve, a gente fica longe do Senhor. Tem momento que a gente fica perdido. Fala assim, puxa, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo na minha vida. Estou perdido.
que está acontecendo? Eu não consigo ter comunhão com Deus. Estou aqui no trabalho, isso aqui está me consumindo. A minha mente está ficando longe. Deus quer se distanciar de nós? Sim ou não, igreja? Não. Mas o nosso eu começou a imperar. E essa é a nossa grande luta com o nosso eu. O nosso eu vem para nós para dominar nossa mente, dominar nosso coração, e a gente não percebe. Esse eu passa a ser um convívio direto. E tudo aquilo que nós fazemos, nós colocamos a expressão eu. Eu, porque eu. Mas Paulo vai nos ensinar acerca disso. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele vai falar acerca exatamente disso, desse eu. Porque, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não mais vivo eu, mas o Cristo vive em mim. E nós começamos a perceber que esse eu entra na nossa vida. Acontecem muitas coisas. Vou contar uma experiência do eu. Quando, há um tempo atrás, o eu estava no lugar e foi orar com uma pessoa. E essa pessoa estava ali com uma situação, passando uma necessidade de provisão. Não tinha recurso. E havia um evento na igreja que eu estava, e eu falei para as pessoas, não, mas você não tem fé? É R$50 só essa inscrição, tenha fé. Eu não tenho. E naquela oração eu falei assim, olha, Deus não te dá só R$50. Deus abre para você 50 mil, 100 mil, 200 mil e mais de 200 mil. Você crê? Aquela pessoa falou assim, eu creio. E eu orei. Isso num domingo, na terça-feira ela me ligou, olha, meu esposo, que não é servo de Deus, foi lá fazer um jogo, recebeu R$211 mil. Eu vou nesse evento da igreja. Naquele momento, puxa, que bênção, oração atendida. Orei domingo, mais de 200 mil, 211 mil. Eu percebo. O que aconteceu, irmão? Ela contou a experiência, o irmão orou. E eu comecei a colocar o meu eu orei. Eu orei lá e eu não percebia que eu estava entristecendo o meu melhor amigo. Todas as vezes que acontece algo na nossa vida, não somos nós. Nós somos apenas um vaso quebrado, que pela misericórdia de Deus, Ele nos refaz todos os dias. Ninguém aqui é nada. O único que é aqui é o Espírito Santo. E eu pude perceber que aquela experiência aconteceu de novo na minha vida? Não, nunca mais. Porque o meu coração se envaideceu. Eu estou usando eu aqui para falar das minhas mazelas, da minha vergonha. Aí você usa o teu eu. Quando tiver alguma bênção, usa ele. Porque é por ele, dele e para ele que são todas as coisas. Não são nossas. Nós somos apenas um vaso, frágil e ruim. Não importa como ele é. Bujudinho, altinho, magrinho, com barba, sem barba, apenas um vaso. É Ele que faz as coisas, é o Espírito Santo, teu melhor amigo. E eu comecei a aprender isso. Porque chegava o pessoal, eles, ora por mim aqui. É porque, rapaz, estou querendo ir na lotérica, ora aqui. Misericórdia. Foi uma experiência que na hora achei uma coisa, mas é muito fácil. Você sai da esfera do Senhor para entrar na esfera do homem. Eu orei e aconteceu uma coisa que... porque eu orei... Não. Ele, pela misericórdia dele, Ele está me usando.
Pela misericórdia dele, ele vai usar a igreja do Senhor para proclamar a vitória para o mundo. Pela misericórdia dele, quando ele encontrar a liberdade dos corações, ele vai operar cura e libertação. Porque nós não somos nada sem ele. E ele está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu coloco essa expressão eu, naquilo que está sendo bem sucedido, sabe que eu estou falando para o Espírito Santo? Tchau. Eu fico analisando mais ou menos assim. Imagina aquela pessoa na partida de futebol, pega aquela bola lá perto do goleiro, dribla o time inteiro adversário, dribla tudo. Aí chega na cara do gol, rola para você. Aí você faz assim, ó. Fiz o gol. É mais ou menos isso que acontece no mundo espiritual. Nós, perto daquilo que Deus faz por nós, não é nada. E nós precisamos colocar o nosso coração naquilo, para saber o nosso lugar. Muitas vezes a gente olha assim, que eu sou bom nisso. Meus irmãos, não tem problema ser bom em alguma coisa. Não, porque meu ministério é esse, eu gosto disso, eu sou bom nisso. Está tudo certo. Não deixa isso ficar maior que o Espírito Santo. Deus desenvolve a sua vida para ser usado mesmo, louvado seja o Senhor. A gente não pode entender que esse recurso é nosso. A fonte não somos nós. Quem vai mais à fonte, tira mais água. Quem busca mais, recebe mais. Mas a fonte é Ele. E isso é importante na nossa caminhada. Eu fui aprender isso. Todos os dias o Senhor tem me ensinado isso. Que eu não faço nada. Eu aprendi a usar eu para falar das minhas derrotas, das minhas frustrações. Vamos ler 2 Coríntios 12, do 2 ao 9? Vamos lá, amados. 2 Coríntios 12, verso 2 ao 9. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Mais um. Eis que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e viu coisas e palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Até aí. Quem foi subiu ao terceiro céu e viu essas coisas inefáveis? Quem fez isso? Paulo? Ele falou que foi ele? Não. O que ele falou dele? Deixa o último versículo aí, amado. De um assim me gloriarei eu. Está falando dele. Mas eu não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Paulo, ele foi onde nós nunca almejamos ir. Ele foi no paraíso de Deus. Mas ele falou assim, eu não vou me gloriar disso. Eu vou me gloriar daquilo que eu sou ruim. Para que não entre no meu coração a vaidade. E ele fala, eis que o Senhor enviou um mensageiro de Satanás, colocou um espinho na carne para me esbofotear, para mim não me gloriar daquilo. Meus amados, a palavra é rica para nós entendermos aquilo que nós temos e que não temos que fazer. Se esse homem chegou ao terceiro céu e falou isso, quem somos nós para falar que nós entendemos alguma coisa? Quem somos nós? Porque quanto mais se aproxima de Deus, menos você quer ser. Quanto mais você chega no Espírito Santo, mais o teu eu quer retroceder. Quanto mais você chega de ter a bênção de Deus, menos você é capaz de aparecer. Porque o nosso eu estraga todas as coisas. Já aquela expressão, não fala para ninguém ficar quietinho. É você e o Senhor. Deus vai te usar com graça, com poder. Porque esse laço da vaidade não vai te alcançar. E ali a gente começa a entender que existia um propósito. E quando nós não entendemos o eu, esse eu pode atrapalhar o propósito da nossa vida. Todos nós, meus irmãos, estamos de um propósito e debaixo de um processo. A tua caminhada tem propósito de Deus e você vai sofrer um processo. O que é esse processo? Dia após dia, Deus quer trabalhar a sua vida. Qual que é o propósito? De fazer um instrumento dele e te levar para o céu. Te fazer como atalaia da igreja e te levar para o céu. Agora, isso é um trabalhar constante do Senhor, desde que o eu não impere. Porque quando está o eu operando,
o Espírito Santo não age. Há um texto também que fala assim, 2 Tessalonicenses 1,19. 2 Tessalonicenses 1,19. Algumas versões está assim, não extingais o Espírito. Outras está assim, não apagueis o Espírito. O que quer dizer isso? Não extingais ou não apagueis o Espírito. Extingais ou apagar é deixar de existir, dissipar, desligar, tirar o acesso. Na sã consciência, nós queremos desligar o Espírito Santo? Apagar ele da nossa vida? Isso acontece sem a gente perceber. Por isso que tem muitas pessoas que falam que são evangélicos e poucas pessoas que testemunham isso na prática. Isso é uma realidade que a gente vê no cristianismo pobre. Pessoas que não têm compromisso com o Espírito Santo. Aí começa a ver assim, não, porque eu estou lá, estou aqui, estou ali. Tá tudo certo na igreja. E o teu compromisso com o Espírito Santo? Foi extinto? Foi desligado? Você apagou ele da sua vida? Porque tudo você faz segundo o seu coração? Tudo você faz segundo aquilo que você acha que é certo? Tudo você faz sem pedir o conselho dele? E aí você fala, eu sou um servo de Deus. Aonde? Porque o relacionamento que você tem com o Espírito Santo está quebrado, e você apagou ele da sua vida, porque você decide tudo, faz tudo, e organiza tudo segundo o eu. Aquele que é gerado de novo, ele entendeu aquela palavra que Jesus deixou. Ele vos ensinará todas as coisas, e mostrará tudo o que vocês têm que fazer. Nós precisamos colocar isso em prática, irmãos. A palavra diz assim, do que adianta nós apenas lermos e falarmos e não vivermos isso? Primeiro que tem que ser impactado sou eu tenho que viver isso na minha vida. Você como igreja também. Nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Precisamos entender o que o Espírito Santo está fazendo. E essa obra, meus irmãos, é para preparar uma igreja, preparar nós como povo de Deus. Nós da quarta igreja, não. A palavra não fala de placa de igreja. A palavra fala assim, ou você é fiel, ou você é infiel. Ou é quente, ou é frio, ou é sim, ou é não. Tem um sonho, John Wesley teve. De vez em quando eu volto nesse sonho para ler sobre isso. Eu fiquei muito tempo na denominação, vivi muito placa. Graças a Deus, Deus me libertou disso em nome de Jesus. E o Wesley teve um sonho que um anjo levou ele para o inferno. E ele chegou lá e começou a perguntar, Satanás, tem católico aí? O que Satanás falou? Tem. Budista? Tem também. E foi perguntando todas as religiões. Tem da Batista? Tem. Tem da Presbiteriana Renovada? Tem também. Na Assembleia? Tem. E ele começou a ficar perplexo. Ele era metodista, perguntou, tem da Metodista? Tem também. Aí um anjo pegou ele e levou ele para o céu. E começou a perguntar, tem católico aqui? Não. Tem batista? Não. Tem budista? Não. O que tem aí? Os lavados e remidos, os pecadores que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, quanto mais você vive placa, menos Deus opera na tua vida. Quanto mais você defende uma placa, menos o Espírito Santo vai agir para você. Deus não levanta a placa, Ele já levantou o Filho dEle. E nele que nós nos espelhamos, no Filho dele no Calvário. Essa é a nossa placa, Jesus. E é através dele que nós somos remidos. Não estou falando isso para menosprezar a igreja, não. Louvado seja o Senhor por este lugar. Eu amo esse lugar. Mas o nosso coração tem que saber separar. O nosso coração, a nossa mente tem que saber dividir os espaços. E isso é importante na saúde da nossa vida, na saúde espiritual, na comunhão com o Espírito Santo. E nós percebemos isso em todos os momentos.
Hoje precisamos pedir para o Espírito Santo abrir a nossa mente, renovar a nossa mente, nosso entendimento, para nós não praticarmos a placa, mas para nós testemunharmos o testemunho vivo. De onde você é? Meu irmão, não importa de onde eu sou, importa o que Deus tem feito comigo, vai fazer com você, você testemunhar daquilo que é importante, porque a placa, ela vai passar, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus é profunda, e Deus quer trabalhar todos nós nesse momento, trabalhar o nosso coração, a nossa vida, o nosso caminhar, e vemos isso com Paulo. Deus não quer trabalhar a nossa vida? Paulo, vamos pegar o nome certo, Saulo, criado aos pés de Gamaliel, um cara entendido da palavra, entendido das coisas, pegou cartas para Damasco para perseguir a igreja, estava todo com uma organização feita para quê? Não, eu sou o cara aqui, eu vou chegar, vou mandar prender, mandar soltar, tipo um do Supremo lá, manda prender, manda soltar, está tudo certo, ele domina lá. Mas depois que ele encontrou o Senhor, ele era muito bom para mandar prender. Mas será que ele é bom para ser preso? Ele é muito bom para perseguir. Mas será que ele era bom para ser perseguido? Ele era muito bom para ter todo o poder na mão. E quando foi tirado todo o poder nele, ele foi passar humilhação. Será que ele é bom? Deus nos coloca em posições inversas àquilo que nós achamos que nós somos. Assuntos que vêm na igreja são para tratar as nossas vidas. Afrontas que vêm contra nós é para trabalhar o nosso coração. Às vezes está sendo afrontado, não me considera assim. É para ser afrontado, porque a palavra tem essa função de nos afrontar e colocar nós no trilho. Colocar a nossa vida no caminho com Deus. Se o Evangelho não transformar as nossas vidas, o que vai transformar? Se a palavra de Deus não mudar o nosso caminhar, o que vai mudar? Mas a palavra cheia da unção do Espírito Santo, que quer entrar e transformar e te convencer. Isso pode transformar todo o nosso querer. Essas experiências, meus irmãos, machucam as nossas vidas. Nessas transformações de querer ser uma coisa, querer ser outra. Um tempo atrás eu estava orando a Deus, falei assim, Deus, fala comigo, dá um sonho para mim, colocar o eu de novo para mostrar a mazela. Dá um sonho para mim que eu tenho que mudar. E eu achava que eu estava muito bem. Estava sonhando, eu escutei uma voz que fala assim, você é sagaz. Eu acordei do sonho, olhei para minha esposa dormindo. Meu olho ficou arregalado daquele tamanho. Falei, e agora? Eu nem sabia o que era sagaz. E fui pesquisar. Depois que eu soube o que era sagaz, falei, misericórdia, Senhor. Aptidão em compreender com astúcia. O cara astuto, quer ser o esperto. Falei, Senhor, me perdoa. Eu fui aos pés do Senhor. Porque eu achava que isso era uma virtude. Mas era o eu. Eu queria ser esperto. Eu queria ser tão esperto que eu já queria ter resposta pronta antes do Espírito Santo. Tem problema ser esperto, irmãos? Não. Mas eu não tinha paciência de esperar a vontade dEle. E é difícil a gente ter paciência para esperar a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que é esperto no negócio, esperto em outras coisas, e toma a frente, põe a mão. E o Senhor falou assim, não seja sagaz. É difícil falar isso? É difícil. Porque é uma fraqueza que eu estou lutando com Deus. Senhor, me tira disso, Senhor. Todos os dias eu lembro daquele sonho e falo, Senhor, não me deixa ser assim. Mas quem quer trabalhar as nossas vidas é o Senhor. É o Senhor que quer mostrar para você aquilo que é necessário ser transformado. Em Tiago fala, despojando de toda impureza como da maldade. Não seja apenas ouvinte da palavra e não praticante, tem que praticar. Aí quando Deus começa a falar assim, muda isso. Mas será? Aí eu comecei a perceber. Às vezes não estava no discipulado. O pastor perguntava alguma coisa, eu queria ser o primeiro a
responder. Os irmãos estão discipulados já comigo. Tá. Li o texto. Tá. Aí eu fico pensando. O Espírito Santo fala assim, bobinho mesmo, hein? Olha, acha que está podendo, né? Respondendo tudo, fazendo tudo, achando... Estava nada. Estava querendo como homem mostrar algum valor. Nós não precisamos provar nada para Deus. Nós somos filhos. O filho não precisa provar nada para um pai. Deus te ama como você é. Não queira ser sagaz, não queira ser esperto, não queira ser inteligente. Deus conhece as tuas limitações. Deus quer só uma qualidade de você. Fiel. Que você seja fiel a Ele. As outras coisas é Ele que vai produzir em você. Ele que vai gerar um fruto. Como podemos ser verdadeiros cristãos se nós não estamos cheios desse Espírito Santo para mudar o nosso querer, mudar o nosso agir? Tem coisas que têm que ser trabalhadas na igreja? Com certeza, na minha vida. Eu vi uma ótima pregação que teve domingo. O irmão veio falar sobre finanças. Glória a Deus. O pessoal fala, mas para mim? Meu irmão, é para você e para mim. Porque diante da palavra nós estamos todos debaixo dela. Não tem ninguém superior, era para nós. Nós precisamos nos acertar naquilo que o Espírito Santo quer. Mas isso foi... Eu não concordo. O que você acha ou deixou de achar, o que eu acho, são opiniões pessoais. Você pode até ter isso, mas vai no teu quarto, fecha a tua porta e apresenta ao teu Deus. Porque diante da palavra dele, nós não somos nada e não temos força para nada. E aí nós pegamos o nosso testemunho. O que é um testemunho? Eu queria ter fruto, eu quero ter fruto da minha vida, eu quero frutificar, eu quero que as pessoas encontrem em mim experiências. Eu lembro de uma vez que eu, Piazote, fui pescar lá no Rio Ivaí. E passamos a noite pescando, não pegamos nada, como sempre, né? No outro dia de manhã eu vi no meio de um pasto, um lugar alto assim, tinha um pé de laranja, estava amarelinho. Falei, rapaz, sorte grande, hein? Morrendo de fome, um pé de laranja, falei assim, ali mesmo. E aí chegando no pé de laranja, as vacas onde está embaixo, onde ela alcança, ela come todas as laranjas, laranja só para cima. Já subimos, já se espetamos tudo, pegamos um monte de laranja na camisa, aquele tempo. É diferente de hoje, né? Botava a camisetinha por dentro do short, botava laranja aqui pela gola, né? Enchia a camisa de laranja. Falei assim, agora se acertamos. Eu fui pegar a primeira laranja para comer, e já percebi algo diferente quando eu fui descascar, que era a casca dessa grossura. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. A hora que eu pus na boca, estava de laranja amarga. Aí eu fiquei pensando, falei assim, quando eu estava orando por esse culto, o Senhor falou, fez eu lembrar daquele evento. Eu peguei um monte de fruto, mas me arrependi tanto. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Não serviu para nada, depois joguei para as vacas. Parecia a coisa mais linda. Pura frustração. Meus irmãos, nós não precisamos mostrar fruto bom para os homens. Nenhum. O nosso fruto é para Deus. Tem que ser doce para Deus. Tem que ser agradável para o Espírito Santo. Para o homem não vai te levar a lugar nenhum. O homem não vai te fazer nada. Mas para o Senhor apresenta o melhor fruto. E o melhor fruto da igreja é testemunhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida e no teu viver. Não o que fez na vida do teu irmão. Louvado seja Deus por isso. Mas está fazendo na tua vida. O que Ele está mudando você. O que Ele está realizando na sua vida que você pode testemunhar. O fruto doce que veio da eternidade. E aquele que está sedento, aquele que está com a boca amargurada desse mundo, a hora que encontra essa doçura, ele vai falar para você, me dá mais. Me dá mais que esse fruto eu quero. Essa é a grande evangelização que teve na igreja. Você pega a palavra dos Atos Apóstolos, era isso que eles viviam. Frutos doces do Espírito Santo. Eles se alegravam nisso. E esse mesmo Espírito está conosco. E nós podemos viver isso. E às vezes nós não percebemos isso. Sem perceber, entristecemos o Espírito Santo. E a palavra diz em Efésios, capítulo 4, verso 30 a 32, diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo, na qual está selados para o dia
da redenção. Não entristeçais. Triste é um estado físico ou sentimento? Estou triste hoje. É um estado sentimental. Você se entristece por quem você não ama? Se entristece por quem você ama. O Espírito Santo fica triste porque Ele nos ama muito. E nós ficamos tristes quando nós perdemos a comunhão com Ele. Esse sentimento, nosso melhor amigo, é recíproco. Nós nos entristecemos quando a gente anda como homem deste mundo. Será que a gente fica triste? Será que a gente fica sofrendo? Às vezes nem percebemos, porque é da nossa carne, é do nosso eu. Mas Deus quer nos alertar sobre isso. Provocamos às vezes a tristeza do nosso melhor amigo, e muitas vezes nem nos importamos com isso. Não buscamos Ele para pedir: perdoa, meu amigo, eu esqueci de você. Eu te entristeci nesse dia e não te dei a atenção que deveria. Perdoa, meu melhor amigo, porque eu não me atentei para você. Segui o curso deste mundo conforme o meu coração e feri. Não se entristeça mais comigo, vou buscar mudar. A mudança, meus irmãos, vem para isso. Será que teve situações nessa semana que você entristeceu o Espírito Santo? Que eu entristeci o Espírito Santo? Com certeza. Será que você vai, eu fiz aquilo lá, puxa, até num trânsito, a gente entristece. Mas aí a gente perde uma coisa preciosa. Quando você age desse jeito, o que foi quebrado? A comunhão com o Espírito Santo. Nós distanciamos dele e nós começamos a entrar num terreno perigoso, uma brecha, porque nós não estamos olhando aquilo que é de Deus. E a brecha mostra o seguinte, Efésios 6, revestivos da armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. E Ele quer atrair a gente para uma arapuca. Irmão, pode projetar o slide? Uma arapuca. Olha que interessante, irmãos. Isso, para quem não conhece, usava-se muito quando criança. Hoje as crianças não sabem o que é isso. Mas isso é uma arapuca. Você olha um negócio tão grosseiro, né? Olha que coisa grosseira. Como é que um bicho vai aí dentro? Não tem jeito. Você fala assim, meu Deus, não tem como botar um bicho aí dentro. Não é? É muito, muito grosseiro, é uma coisa tão simples. Era assim que a gente fazia. Mas o que colocava lá? Alguma coisa que atraía. Tinha um atrativo, uma isca. Satanás faz isso com a nossa vida? Todos os dias ele quer fazer isso. Às vezes são coisas grosseiras, que você vê da visão do céu, Deus fala assim, não, ele não vai entrar nessa. Ela não vai entrar nisso. Não, é muito grosseiro. Ele não vai entrar nesse caminho da vaidade. Achar que ele pode. Não, ela não vai entrar nesse emprego, porque esse emprego vai distanciar ela de Deus na igreja. Não vai para assistir mais culto. Ela não vai entrar nisso. Não, mas ela estava na igreja, aquela palavra do irmão, o irmão nem cumprimentou ela na porta. Não, ela não vai entrar nessa situação. Coloca aí, irmão, qual que é isso que muitas vezes que Satanás usa? Muitas vezes Satanás vai usar isso. Ó. Das principais iscas que ele usa para capturar e não nos deixar voltar a ter comunhão com o Espírito Santo é a ofensa. Mas é ofensa. Provérbios 18, 19 fala assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Imagine uma cidade forte. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar. E aí entra numa isca a ofensa. E quando a gente está sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós somos ofendidos por qualquer coisa. Qualquer coisa. Às vezes chega ali na porta, aquela pessoa não me deu paz do Senhor. Isso é motivo para ofender? Cansei de ver. Mas aquela situação ali, o irmão chamou minha atenção. Era aquilo. No nosso trabalho tem ofensa, irmãos? Amém ou não? No lar tem ofensa? Entre marido e mulher? Sai faísca de vez em quando?
Cria um negocinho ali? Cria, né? No trabalho. Chega lá o pessoalzinho ali, os que dominam mais, chega lá e pá. E nós estamos levando tudo isso. Agora, quando a gente está cheio do Espírito Santo, o animal inocente, o que acontece? Ele vai e caiu. Por que eu estou aqui sofrendo isso? Estou preso na situação. Mas há ali, meus irmãos, uma situação como a gente tem que entender que existe um aviso para isso. Coloca Provérbios, meu irmão. Ixi, eu perdi o texto aqui, mas eu vou ler. Provérbios. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado vê o mal e esconde. Mas quem que avisou ele? Quem que está avisando o homem para ele não cair? Quem que está avisando ele que tem uma arapuca armada para ele no trabalho dele? Quem está avisando ele que vai ter uma situação que vai acontecer na igreja para ele não tomar conhecimento, colocar isso no seu coração e tirar isso? Quem está avisando ele que na família dele vai vir uma afronta contra o coração dele? Quem quer avisar o homem dessas situações que a gente não conhece, mas quer mostrar, ó, tá vendo? Olha por cima, é uma arapuca, a isca vai estar lá. Quem vai avisar você? O Espírito Santo. Ele tem prazer em falar conosco para nos avisar. Ah, mas aquele que os simples passam, ah não. Aí depois o que acontece? Sofreu mal, né? Apocalipse. Você pegar as cartas das igrejas, no final de cada carta fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sempre vai ter um conselho do Espírito Santo. E aí nós pegamos e falamos assim: puxa, mas Deus nos instrui, nos avisa, mostra o que vai acontecer, e mesmo assim a gente perece. Vamos olhar o homem que desceu de Jerusalém para Jericó. A palavra diz que no meio do caminho veio os salteadores e pegaram e deixaram meio morto. Sofreu o dano? Sofreu. Depois do dano, meus irmãos, o que precisa? Cura e libertação. Aquele homem não conseguia mais caminhar sozinho. Aquele homem que sofreu dano, ele precisava de um processo agora de cura e libertação. E nós estamos num culto voltado a cura e libertação. Muitas vezes estamos sofrendo, sabe por quê? Não escutamos o Espírito Santo e sofremos o dano. Há danos que são irreversíveis na nossa caminhada. Muitas vezes o Senhor quer mudar toda a configuração da nossa vida. Porque nessa passagem do bom samaritano, desceu da sua cavalgadura, levou para uma estalagem e falou assim, ó, cuida dele. E eu vou pagar tudo que ele gastar quando eu voltar. Então existe uma volta. O Espírito Santo quer cuidar de nós, para nós não sofrermos mais o dano. Porque o mundo já arrebentou com lares, arrebentou com casamento, arrebentou com espiritualidade, te deu vontade de depressão, te deu vontade de suicídio. Quando eu estava orando para esse lugar, Deus falou assim, ó, há um coração que quer suicídio. Deus conhece a nossa vida. Agora, não adianta você, me sarei hoje, mas não restabelecer a comunhão com o teu amigo íntimo para ser avisado, e sofreu dano amanhã, e sofreu dano depois de amanhã, e depois sofreu dano. Aí você levanta, cai, ralou o joelho. Irmãos, quando você está com o joelho em casca, se você cair, é melhor ou pior? Misericórdia. Toda criança sabe disso. Ia jogar bola, ralava o joelho. Pai e mãe falavam, tá vendo? Falei para não jogar bola, não era assim? No outro dia, como é que ele estava lá? Jogando bola. Aí caía, batia o joelho aonde? No mesmo lugar que ralou. Aí fala, meu Deus, agora doeu. E aí nós pegamos situações, problemas na vida. Você fala assim, agora isso aqui eu estou certo. Sarei dessa situação. Passa uma semana, você tropeça no mesmo pecado. Agora acertei com a minha esposa, não brigo mais. Pá, briga de novo. Agora isso aqui. Agora a pornografia, me libertei. Pá, errei de novo. E vai machucando, e vai ferindo, e vai ferindo, e vai ferindo, e vai ferindo. E não sara. Porque você não está vendo dano. Você não está vendo a armadilha.
Porque você não restabeleceu o seu melhor amigo no lugar que ele tem que estar. E a gente fica falando, preciso curar. Precisa primeiro do seu melhor amigo. Para te alertar, não faça isso. Porque o Espírito Santo vai falar no teu coração o que você deve e o que não deve fazer. Você vai sentir isso na sua vida. O poder de Deus falando, não faça. Quantas experiências nós temos, irmãos? De que o Senhor falou assim, não vai. E o teimoso, vai. Aí chega assim, pastor, ora por mim. A voz bem quietinha, pastor, ora por mim. Porque sofreu dano. Entristeceu o espírito. Atrasou a caminhada. Mas o Senhor quer nos mostrar que Ele pode mudar toda a situação, e Ele quer mudar. Mas primeiramente você tem que restabelecer uma comunhão com o Espírito Santo, com o seu melhor amigo. E nós buscamos algumas coisas no mundo, meus irmãos, perfeitamente, igual deve ser buscado na palavra. Você está sentindo alguma coisa mal, está com um problema no estômago, você vai lá no médico e fala assim, eu preciso de uma consulta hoje que eu estou mal. Aí você vai para o médico. O médico chega lá para você, faz isso, pode tomar café, pode tomar isso, toma remédio, assim, assim, assim. Você pega aquela receita, vai tudo embora feliz, chega na farmácia, gasta o que não tem, né? Leva aquele monte de remédio para casa, chega lá, eu vou tomar certinho porque eu quero sarar. E vai todo contente, fala, agora eu já estou bem. E a gente obedece, um médico. Mas aquele que conhece todo o detalhe da tua vida, até um fio de cabelo, a gente não olha para ele. A gente não escuta ele. Às vezes a gente vira os ouvidos. É difícil. Eu falo para mim mesmo. Quantas vezes eu fiz isso? Entristeci ele. Tem muitos médicos que falham no diagnóstico. Ainda te põem um remédio errado. Não estou falando dos irmãos aqui que estão da medicina. Estão estudando para isso, né? Mas tem muitos médicos que falham. Mas é aquele que não falha. E nós não ouvimos. Que situação. Deus quer mudar o teu caminhar. Trazendo algo que só Ele pode dar, a comunhão com o Espírito Santo. Eu convido você a ficar de pé nessa hora. O grupo subir aqui também.